Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 1 em ponto. Boa tarde. Isso, 1h da tarde em ponto, dia 17 de junho. Para você que está chegando agora em casa para almoçar, que está indo para casa almoçar, bom apetite para você que já está voltando, um bom trabalho. Quero mandar um abraço aqui, seu Antônio Cirino, Dona Rita lá no Poção, a Neide, né? A dona Hilda aqui no Capim, a Mércia e também a Ângela lá em Olivença, a dona Marley de Leite lá em Garanhuns, a todos os amigos do 3º Batalhão de Polícia Militar que estão trabalhando interna ou externamente nas viaturas, 7º Grupamento de Bombeiros Militar, pessoal aí do HGE, do Hospital de Emergência do Agreste, todos médicos, técnicos, psicólogos, seguranças, motoristas, maquistas, maqueiros, né? Grande abraço para todos vocês, enfermeiros, nutricionistas, todos que fazem aqui a unidade de emergência do Agreste, né? Também do SAMU, né? 192, você liga se precisar, se for necessário, chame o SAMU 192, pessoal da SMTT também. Pita, grande abraço para você, meu querido. Um bom trabalho para você mesmo nesse dia chuvoso, gostoso aqui na nossa cidade. Tempo e temperatura agora em Arapiraca, 24 graus. Chuva, possibilidade de chuva, tá chovendo e vai chover, 75% de possibilidade de chuva, umidade relativa do ar em 90% e ventos a 16 km por hora. Segura a onda aí porque hoje vai ser chuva, tá gostoso, né? A temperatura tá bem amena, se agasalhe, se proteja e você já sabe, né? Você já tem plena noção. Terça-feira, quando falar terça-feira, todo dia é bicho de patas. Então você já se lembra que a doutora Alessandra está comigo aqui. E, gente, olha só que coisa interessante, né? Se nós sentimos frio, se agasalha. Eu adoro essa época, né, gente? Eu gosto muito do frio. Para mim ainda não tá frio, eu me acostumei com as outras temperaturas aqui. Um abraço aqui para minha cunhada Ana Paula, que está aqui, Dona Vera, seu Paulo, que estão assistindo a gente aqui. Pessoal de Lagoa da Canoa, que não perde um Saúde em Foco também. Mas, enfim, os nossos pets, eles sofrem, eles padecem também do frio. E a gente, às vezes, se esquece de fazer o dever de casa com eles, né? No frio, o cuidado muda. Como proteger seu pet no inverno é o tema que ela escolheu para estar comigo aqui hoje. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Um tema muito interessante, porque a gente precisa, na realidade, aprender mesmo a não somente se proteger, mas proteger os nossos bichinhos de 4 patas, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André, boa tarde a todos, né, que nos ouvem aí. E é um tema muito importante porque gera muita dúvida, né, dos tutores quando a gente fala em frio, né? E tem muita coisa que a gente precisa saber realmente para que passe por essa fase e que tudo ocorra tranquilo. Doutor, alguns estudos mostram que até 35% dos cães de raças pequenas apresentam alterações comportamentais relacionadas ao frio. Olha aí, gente, quase a metade. 35% é uma porcentagem muito alta. Então, já que existem esses estudos, o que é que a gente pode fazer? Olha só, e olha, que curiosidade interessante também. Os gatos, eles podem entrar em hipotermia silenciosa sem o tutor perceber. Hipotermia é a baixa temperatura. Hipertermia é o aumento da temperatura. Hipo é a baixa temperatura, tá bom? Então, doutora, a gente já viu aqui, por essas duas curiosidades, que tanto os cães como os gatos, eles podem ter alguns problemas relacionados aí ao frio. Exatamente. Os cães, né, de pequeno porte, então 35% é um dado alto, né, que eles sentem alguma alteração durante esse período chuvoso, durante o período mais frio.
Então, seja ele uma hipotermia, como o André acabou de falar, baixa de temperatura, seja ele alguns problemas de pele relacionados a baixa de temperatura também, ou mesmo distúrbios no comportamento, porque uma vez que baixou a temperatura, às vezes o cão ou o gato, ele fica sem entender por que isso está acontecendo, né? Então, ele não sabe que é uma época mais fria, claro que ele sente a temperatura baixando, mas ele se sente desconfortável. Então, gatos, por exemplo, que esse dado é bem importante quando diz que eles têm uma hipotermia silenciosa, às vezes o gato fica lá muito tempo, dorme por muito tempo e a gente não tende a tocar, a observar. E quando isso pode ser um problema grave, porque essa baixa temperatura muito, muito baixa mesmo, ele causa uma sonolência maior, né? Uma desregularidade na temperatura corpórea, fazendo com que ele se sinta mal, ou que ele venha a adoecer ou sofrer algum transtorno no metabolismo da vida dele, né? Então é importante essa observação, especialmente gatos, filhotes, animaizinhos idosos. Observar que ele está passando do limite, que ele está dormindo muito tempo, que ele está todo encolhido, se tremendo, então a gente precisa agir de alguma forma. Uhum. Doutora, é verdade que existe um aumento até de 20% na bicho de patas e nas clínicas em geral, por conta dessas questões durante esses meses frios. E olha, faltam ainda 3 dias para começar o inverno. Nós estamos no outono. O inverno começa dia 20, sexta-feira, oficialmente, né? Para nós aqui já começou. Choveu, nordestino já diz, eita, pega o casaco, né? Mas baixou um pouquinho a temperatura. Para você ter ideia, eu estava falando com um primo meu que mora em Guarulhos. Ele falou, rapaz, tu acha que tá frio com 24 graus? Eu tô com 9 graus aqui em São Paulo, né? Então, e na madrugada chega a 6, né? Você imagina você morar num lugar desse, né? Pra gente que não tem um costume. Então, doutora, é verdade que essa estatística corresponde à realidade, ou pode ser até um pouco maior, 20% maior no movimento das clínicas nesse período frio por conta dos pets? Por conta de doenças, né, problemas voltados a essa baixa temperatura, né? Então, esses 20% de aumento dessas procuras acontece realmente por algum problema ocasionado pelas baixas temperaturas, como, por exemplo, doenças respiratórias, né? Gatos principalmente. Gatos, cães também, tá? Tosse, secreções, cansaço. Outro problema muito comum na rotina clínica durante esse período são dores articulares, né? Muitas vezes os idosos, às vezes tutores não sabem que ele tem algumas alterações articulares e quando tem essa época de inverno, começa a apresentar dores, dificuldade de locomoção, isso acontece muito, né? Então, outro caso clínico bastante comum nessa época são as dermatites, são doenças de pele, né? Lesões de pele provocada pela baixa temperatura, pela umidade também, que fica mais baixa. Então, isso beneficia alguns parasitos, bactérias, fungos se desenvolverem com maior facilidade. Uhum. Então, é comum algumas apresentações dessas doenças acontecerem na rotina clínica. Uhum. Vamos lá, doutora. Banho. É claro, a bicho de patas tem um pacotezinho do banho que você vai lá fazer no seu cão, no seu gato, né? Amanhã tem um Spa Day Cat, lembrando, no final da entrevista a gente fala que o banho lá é com água morninha, então ninguém vai dar um banho gelado no seu gato amanhã não, né? Doutora, banho dá gripe em pets? É uma pergunta que o tutor pode estar fazendo agora e está dizendo, eu não vou levar não, porque esse tempo tá frio, vou dar um banho e ele vai gripar. Então o banho dá gripe em pets? O banho não dá gripe em pets, não dá gripe em nós também. O que acontece é a permanência desse animalzinho molhado. Então, é por isso que a secagem adequada, inclusive no banho tosa, aumenta-se muito o período de procura dos tutores pelo banho, justamente por isso, porque lá no banho tosa a gente consegue dar o banho morno, né? Procurar com temperaturas mornas, nem tão quente, não gelado, também não. E que a gente seque esse cãozinho ou esse gato imediatamente após ser molhado. Então, terminou o banho, passou o shampoo, o condicionador, tudo que tem que ser passado,
vamos procurar secá-lo. Então, esse é o cuidado primordial para que o banho em si não cause nenhuma alteração respiratória nesse pet. Uhum. Doutora, nós temos já há muito tempo aqui as roupinhas para os pets. É necessário colocar roupas em todo pet? Tem pet com a pelagem mais densa, mais... que eu sempre falo sobre isso, né? As pessoas às vezes até confundem. Por exemplo, eu tenho Poodle, eu tenho Shih Tzu, tenho Lhasa, eu tenho esses cães Yorkshire que tem a pelagem longa. Mas a pelagem longa não é aquela pelagem densa, né? Com subpelos, como acontece com os Husky siberianos, que são cães que precisam ter de uma pelagem mais densa, justamente para se proteger do frio, né? Que ele vivia nessa... quando ele não era domesticado, né? No polos mais frios. Mas esses cães de pelagem densas que eu estou falando, que é pastor alemão, husky siberiano, então esses geralmente não precisam, a não ser que ele seja filhotinho, né, que eles não tenham a termorregulação adequada, ou muito idoso, né, que isso pode precisar de roupa. Fora isso, outras raças, mesmo com a pelagem longa, como é o caso do Shih Tzu, que é o mais comum, a gente pode sim colocar uma roupa. Sendo que em qualquer dos animais, cão, gato, pelagem curta, pelagem longa, você precisa entender o comportamento desse seu pet. Entender se ele vai aceitar essa roupa, se a roupa vai ser confortável para ele e vai ter alguma necessidade. Porque às vezes você quer fazer algo que o cão não está adaptado e ele vai se estressar com a simples roupa. Então é importante sim agasalhar, deixar ele bem protegido, mas contanto que você dê o conforto que ele precisa, né? O conforto do cachorrinho mesmo. Uhum. Doutora, e os gatos, eles precisam de cobertor? Porque a gente acha, né? Eu vou até estender para os cães também. Porque tem gente que essa época dorme com edredom, de meia, de moletom, né? Eu durmo de bermuda e de camiseta. Nesse tempo aí com uma ligada ainda. E aí eu fico preocupado, doutora, com a temperatura do ar-condicionado por conta do bolota, que dorme no quarto. Então eu até fico com mais calor, mas eu não baixo muito a temperatura por conta dele, né? E olha que ele tem a caminha lá, e ele sobe na cama e dorme lá nos meus pés, para ficar, eu acho que mais quentinho, mais agasalhado. Mas assim... É necessário colocar um cobertor? Eles aceitam bem? Porque o bolota, por exemplo, não aceita cobertor. É isso, André. Então, muito, muito bem sobre isso. Às vezes, a gente vai precisar observar primeiro o comportamento daquele animalzinho, né? Eles vão dar sinais. Prestem atenção que eles dão sinais sim. Como os humanos, né? Alguns sentem mais frio, outros sentem menos. Então, isso vai depender justamente do metabolismo de cada animal, né? É individual. Então, observa se ele vai tremer, se ele tem tremor, se ele está muito enrolado, né? Você vê que a posição de um pet quando está com muito frio, ele coloca logo a cabeça, né, para dentro do corpo dele, entendem? Fica parecendo uma coisa enrolada. Então, aquilo significa dizer, ele está dizendo que está frio, que está acima da temperatura normal. Porque geralmente tem cães que dormem de barriga para cima, tem cães que dormem de barriga para baixo, enfim, existem várias posições dos animais dormirem. Então, isso depende de quê? De cada um. É individual, então a gente tem que observar os nossos animais, observar se eles estão necessitando de frio e se eles vão aceitar de repente cobertor. Tenho muitos cães que eles só vivem enrolados no cobertor. E às vezes até no verão eles só gostam de dormir no cobertor. Outros só gostam do chão bem frio. Quando é esses cães que tem que gosta do chão frio, não gosta de caminha, de casinha, tente pelo menos colocar qualquer coisa para minimizar essa baixa temperatura. Porque realmente tem períodos, tem noites assim que está a temperatura muito baixa para que eles não venham sofrer com alguma baixa temperatura, hipotermia, algum problema respiratório. Uhum. Doutora, outra pergunta muito importante e muito interessante aqui, né? Deixa eu verificar aqui onde é que está. Algumas pessoas usam tanto o umidificador
Como também algumas pessoas nessa época, doutora, eles usam o aquecedor. Vamos lá. O aquecedor é porque o ar-condicionado tem essa função. Sim. Você pode usar o ar quente para ficar mais quentinho o ambiente, como também pode usar o ar-condicionado. Né? Os ar-condicionados geralmente têm essa função. É necessário, doutora, como é que os pets vão se sentir podendo ter uma temperatura mais elevada, um pouco mais elevada? Vamos lá. A temperatura ambiente agora em Arapiraca está a 24 graus. Com certeza, lá para meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, essa temperatura aí vai para 18, vai para 17 graus. Isso vai baixar a temperatura. Mas tem pessoas que não se sentem bem nessa temperatura. E claro que não vão usar o ar-condicionado, vão usar o aquecedor. É necessário? Pode acontecer de ser necessário, sim. Isso acontece muito no sul, né? Por exemplo, como o André acabou de falar, que tem pessoas no São Paulo, por exemplo, que está passando aí 7 graus, 6 graus, 4 graus. Tem cidades aí que está geando, né? Então, é necessário para um conforto térmico tanto dos pets quanto para a nossa ter esse tipo de aquecedor. Acredito que aqui em Arapiraca isso não deva ser tão comum, né, de acontecer. Mas o que a gente precisa ter cuidado é no controle de temperatura mesmo, para que o animal também não sinta tanto calor. Porque lembre-se sempre, a temperatura dos animais é maior que a nossa, né? Então, se a gente está com nível de calor X, eles vão estar 2X. Então, é uma temperatura maior, né? A temperatura corpórea do animal, ele varia aí no mínimo 38, 38,5, né? Já nosso, 37, né? 36, 37,5. Então, a gente sempre tem, os animais sempre têm de 1 a 1,5 grau maior que o nosso. Eles sentem frio como a gente, doutora, os pets? Em menor proporção, já que a temperatura deles, corpórea normal, é maior que a nossa. Mas eles sentem frio, sim. Claro, como eu estou falando, numa proporção menor, porque eles têm, ainda que cães com pelos curtos, eles têm pelos. Eles também têm a pele mais densa que a nossa, né? Mais grossa que a nossa, justamente para suportar esse tipo de temperatura, além dos coxins também, que tem as almofadinhas, né? Que tem aquela cobertura mais grossa, justamente para aguentar uma temperatura um pouco mais elevada. Só que tudo isso a gente fala de animais da natureza, por exemplo, né? Quando a gente domestica esse animal, a gente termina ensinando algumas coisas para ele. E entre elas manter-se aquecido. Tem muitos pets, muitos cães e gatos que vivem de roupa. Então, já pensou, ele vive de roupa. E você, numa época fria, retirar essa roupa dele, é claro que ele vai sentir muito frio, porque ele já está habituado. Então, isso vai depender muito de cada comportamento, de cada animalzinho, de cada situação com que ele foi criado. Quem é que sofre mais, doutora, nesse período? Os cães ou os gatos? Os gatos, eles tendem a sofrer mais, principalmente os gatos e os cães de pelagem mais curtas. Também os filhotes tendem a sofrer mais, é importante frisar, assim como os animais idosos. Então, são categorias de idosos, lembrando que acima de 7 anos a gente considera idoso, mas quando eu falo que eles sofrem mais com baixa temperatura, são aqueles idosos mesmo, de 13, 14, 15 anos, 17 anos. A gente precisa ter um cuidado maior, oferecer mais fonte de calor para eles. Doutora, e nesse período, a alimentação, ele deve comer a mesma coisa que come, a mesma ração, o cão e o gato? Não tem, André, nada diretamente proporcional a isso que você necessite mudar. O que você precisa avaliar é cada paciente, é individual. Ora, se ele é um idoso e ele começou, por exemplo, a diminuir o apetite porque passa a maior parte do tempo dormindo, talvez você tenha que implementar uma dieta com mais energia, né, mais energética, para que ele se sinta melhor, né? Então, cada caso vai precisar ser avaliado de acordo com o seu animalzinho. Por isso que a gente sempre diz, mesmo em épocas frias, faça um check-up regular com o seu médico veterinário. Por quê? Porque às vezes ele vai observar algumas coisas que ele passaria durante esse inverno bem, né? Então é só observação de um paciente para outro, observar bem, mas não precisa mudar nada. Agora, eu abro uma exceção para gatos, porque os cães e os gatos, eles tendem a diminuir o consumo de água, né?
Mas os gatos, isso é um pouco pior, porque eles têm muito problema urinário quando eles baixam o consumo. Então, nessa época do ano, a gente vê um aumento grande de animais obstruídos, de gatos com obstrução urinária, principalmente machos. Então, é importante sempre pensar e lembrar que você tem que oferecer água, mesmo que ele não queira tomar nesse período. Ok. Quero mandar um abraço aqui pra Neide, que tá aqui, né? Dizendo, eita, doutora Alessandra, esse frio, os bichinhos, hein? Eu visto Beethoven, uma camisa, coloco aquelas estopas bem quentinhas, fora esse mês de junho, que é de bomba, né? Que os bichinhos sofrem, é verdade. Infelizmente, né? Ainda. Mas foi sancionada uma lei no estado de Alagoas que esse é o último ano, né? Graças a Deus. Que bom. Tem pessoas que não têm realmente noção, né? Não sabe que seu vizinho tem um pet, ou não pensa, né, que seu vizinho tem um pet. E às vezes também não é nem isso, né? Nem somente ser noção. Mas às vezes tem criança, né, doutora, ali naquela casa que querem soltar uma bombinha, um estalo, bebê, como é que chama aí? Aquela bombinha mais simples, né? Mas ainda assim assustam os pets. É uma questão também de entender o seu vizinho, as crianças. Quem é a criança que não gosta de soltar aquelas bombinhas? Sim. Todo mundo, aquele traque-traque, né? Mas mesmo assim, esses poucos barulhos, eles incomodam os pets. O Ronaldo, técnico do relógio, disse assim, boa tarde. Tem gente que bota roupas de frio, mas eu não boto do meu porque ele também se coça. Aí com a roupa ele se incomoda. Isso. Tá vendo aí, doutora? Varia realmente de pet para pet mesmo. Bolota mesmo não aceita. Já que ele tem uma pelagem bem densa. Os meus todos aceitam. É coisa mais linda de ver. Todos acham que ficam ótimos de roupa e aceitam bem. Pois é, o Bolota não aceita de jeito nenhum. Não adianta, é comportamento mesmo. Vamos lá, vou fazer o seguinte, eu vou tomar uma água aqui com a doutora, daqui a pouco a gente volta, intervalo. Qualquer dúvida, você tem dúvida sobre esse assunto, estamos ao vivo no NN Play, entra lá no nosso chat. Estamos em todas as redes sociais, gente. Segue a gente aí no Instagram, Saúde em Foco com André Peps. No TikTok, Saúde em Foco com André Peps. No YouTube, Saúde em Foco com André Peps. Então você pode seguir a gente aí em todas as redes sociais, inclusive no Spotify. Todos os nossos programas ficam gravados lá, sem intervalos comerciais. Por falar em intervalo, vou lá e daqui a pouco a gente volta. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
correr, 1h30 da tarde, em ponto, anota aí, 1h e 30 minutos. Estou conversando com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas e o tema, no frio, cuidado, no frio, o cuidado muda, como proteger seu pet no inverno. Doutora, dores articulares nos pets, elas pioram ou podem piorar no inverno? Pioram consideravelmente, em média 30% dos cães que já tem alguma alteração articular, que já tem as artroses, artrites ou alguma doença degenerativa articular, ela se intensifica nesse período. Então a gente pode observar aí relutância ao levantar, né? Dificuldade para levantar, tremores muscular, muitas vezes involuntário, né? Então esses são principalmente relacionados à articulação, então são esses os principais acontecimentos nessa fase. Então é um momento que algumas terapias serão necessárias, né? Como, por exemplo, o uso da fisioterapia, da ajuda, né, a esse paciente. Às vezes precisa realmente entrar com medicação, né? Fazer um tratamento sistemático, minimizando dores, principalmente dores, porque é uma fase que eles tendem tanto a diminuir a mobilidade, a andar menos, né, a comer menos, se alimentar menos também, e tudo isso gerando uma necessidade de suplementação, né, nesse metabolismo. Então é importante ter esse cuidado também, principalmente com esses animais idosos. Uhum. Doutora, aí vai passar algumas imagens aí agora que eu estou mandando para o Marco Aurélio. Doutora, eu devo passear com meu pet no inverno? Deve passear, porque se você muda a rotina
desse seu cão, o gato, né? Eles não passeiam no inverno, né? Na verdade, os gatos, existem os gatos que vão para a rua, ainda tem um hábito, né, de ir para a rua, eles vão sozinhos mesmo, seja inverno, seja verão. E os domiciliados não saem, né? Mas os cães, a rotina deles não pode ser interrompida de forma abrupta, né? Então precisa colocar eles para passear, sendo que a gente precisa ter alguns cuidados durante o passeio. Evitar as poças de água, lama, porque lembra que a gente também tem muito problema com leptospirose, né? Urina do rato. Então, isso pode ser um transmissor de doença, de alguns outros tipos de bactérias, fungos. E ao chegar desse passeio, você precisa, no mínimo, estar secando esse cão. Mesmo que não seja com secador, mas procure usar uma toalha, né? Higienizar esse pet para que ele retorne ao seu convívio normal dentro de casa. Mas o passeio se torna importante e necessário sim durante o período do inverno, que é para não acontecer dele prender a urina por muito tempo, prender as fezes por muito tempo também. Uhum. Doutora, falando de necessidade, é necessidade fazer o check-up do inverno? É necessário, justamente por alguns tópicos que eu falei anteriormente. Como, por exemplo, processos obstrutivos em gatos, alguns desenvolvimentos de pneumonias, processo respiratório em cães, né? E outro fator importantíssimo que eu acabei de lembrar é a vacinação, né? Então, nessa época do ano, onde os vírus eles tendem a propagar-se a se desenvolver com mais facilidade, a gente precisa manter a vacina desses pets em dia, especialmente a gripe canina, né? A tosse dos canes, existe uma vacina específica para isso. E as vacinas virais, né? Importantíssimo. Gatos também. Uhum. Doutora, a pele ressecada, ela favorece a dermatite. A secagem incompleta também pode levar aí a algumas infecções de pele. Por isso que os tutores devem ter cuidado com isso, né? Em relação também, doutora, à alimentação. Nem sempre é necessário aumentar a quantidade do alimento, né? Os cães em que o aumento pode ser... Tem alguns casos em que o aumento é indicado. Que casos são esses? No caso de carência nutricional mesmo, de um filhote ou de um paciente com alguma comorbidade, com alguma doença, ou os idosos. Porque como eles tendem a ficar muito tempo reclusos, quietos, eles vão precisar de um suporte aí alimentar. Então é importante o tutor, sempre observar se há essa mudança de comportamento e se há essa necessidade. A gente só vai saber disso quando for consultado por um médico, né? Que vá passar para ele o melhor alimento, o aumento dessa caloria, porque, cuidado, né? Às vezes, quando você vai fazer isso de forma indiscriminada, por exemplo, um paciente que tem uma glicemia um pouco alterada, um paciente que tem uma doença que você não sabia, você pode piorar com a suplementação inadequada. Por isso que é importante fazer check-ups e sempre procurar ajuda. E é verdade, doutora, que os cães eles podem ter até um ganho de peso até em 40% dos casos. Os cães podem ganhar peso no inverno. E por quê? Por conta dessa mobilidade que não tem muito? Exatamente. Por conta da resistência e muitos cães não querer sair, levantar. Idosos que têm problemas articulares vão tender a ficar mais quieto ainda, né? E vão se movimentar menos. Às vezes eles mantêm o mesmo hábito alimentar. Já pensou, por exemplo, durante o verão ele se alimenta, brinca, corre, vai passear, vai para a rua e de repente ele só faz comer. Então ele tende a aumentar os casos de obesidade. E isso também é muito importante a gente ficar de olho. Se for o caso, a gente pode começar a fracionar mais o alimento, né? O que é fracionar? Não é diminuir a questão da alimentação dele, é você fracionar em determinados períodos do dia. Tem muitos cães, tem muitos tutores, na verdade, que só alimentam os seus cães uma vez ao dia. Isso acontece, André, muitas vezes porque a gente coloca um volume grande de comida, geralmente quando chega do trabalho, à noite, e eles comem muito, então eles passam muito tempo para digerir aquilo ali, para só se alimentar no outro dia. E isso não é indicado para nenhuma fase da vida. O indicado é que a gente pegue esse mesmo alimento, fracione, divida, dê uma parte pela manhã, uma parte à noite, por exemplo. Mas é importante fazer esse fracionamento de alimentação para evitar o sobrepeso. Uhum.
Doutora, cerca de 70% dos cães com artrose relatam seus tutores piora dos sintomas durante o inverno. O que fazer para que isso não aconteça? Nesses casos, a gente precisa estimular esse paciente a andar, mas se a gente não tiver certeza que ele realmente não está sentindo dor, está tranquilo. Mas se você tiver essa dúvida de que existe alguma dor, alguma comorbidade, impedindo que ele vá se movimentar, realmente precisa ter intervenção médica, porque esse paciente pode estar precisando de analgésico, de algum anti-inflamatório, ou mesmo alguns componentes vitamínicos para ajudar ele nesse metabolismo aí e nessa fase, para que essas articulações não sofram tanto, que ele não sinta tanta dor. Uhum. Agora, algumas coisas podem ser feitas, doutora, durante o inverno para que esses sintomas possam ser amenizados. Por exemplo, brincadeiras dentro de casa, caminhadas em horários quentes ou estiados, como a gente fala aqui, né? Inclusive, eu estava perguntando aqui, viu, gente, se a Bicho de Patas tem aquelas capinhas de chuva. E veja, a capinha de chuva não é para você sair com ele na chuva, não. A chuva torrencial, não. Se estiver chovendo um pouquinho, que dê para ir com ele, para ele não voltar todo lambrecado, vai com ele ali, pega a sua guarda-chuva na sua rua, dá uma caminhada com ele, para ele fazer o 1 ou 2, leve o saquinho para recolher, né? Não deixe ele fazer na rua, no condomínio, e deixar para lá, né? As pessoas educadas fazem isso, leva um saquinho, recolhe. O 1 não tem como você recolher, ele vai procurar um poste para fazer, né? Mas, doutora, como fazer isso? Caminhadas em horários quentes ou estiados e estimular o pet a se movimentar para evitar o ganho de peso e a rigidez muscular. E a rigidez muscular, exatamente. Seja com brincadeiras, bolas, petiscos, a gente tem assim, hoje no mercado principalmente, diversos itens que ajudam ao tutor fazer isso com o pet. Se você tem um pet que ele está acamado, que ele está com dificuldade de locomoção, já que ele é muito dorzinho, você pode ajudá-lo com toalhas, com apoio. Coloca embaixo do seu pet, você levanta ele de forma gradativa para ver se ele estimula mais a movimentação. Mas, no geral, é isso, é a brincadeira, é o estimular, é o chamar, vamos passear, né? Tem pets que você diz assim, vamos passear, mostra a coleira. Pronto, acabou-se. E a palavra-chave. Então, ele se movimenta, ele se mobiliza. Em gatos, a mesma forma. Como eu sempre falo, até uma bolinha de papel que você amasse e jogue para ele vai ser um motivo de interesse em correr atrás, em fazer algo. Aquelas varetinhas. Então, tem muito brinquedinho aí que dá para fazer com gatos também. Uhum. Doutora, vai ter Spa Day Cat amanhã? Vai ter aquele banho morno, como sempre, né? Com os feromônios ali, que são similares que é para gatos, né? Para deixar eles com um ambiente sempre confortável e que eles não fiquem estressados o menos possível, né? Que gato já é estressadinho, mas assim, a gente tenta para fazer o mínimo de estresse possível para os gatos. Perfeito. E amanhã é o seguinte, gente, o banho é muito legal, porque o banho é dado com água morninha. Não é água fria, não é água gelada, nem água pelando também. Porque também não pode, né, doutora? Não pode ser água quente. Nem altas temperaturas, né? Tem que ser uma temperatura bastante agradável. Doutora, quais são, assim, uns que você lembra que são frequentadores assíduos do Spa Day Cat nas quartas-feiras? Ah, tem um Floquinho, que ele sempre vai. O Pitoco é outro gato, inclusive são gatos assim, que até fazem aniversário. Todo ano ele faz a festa de aniversário lá, é bem bacana. Então tem alguns gatos que eles já se acostumaram, já se habituaram a esse banho, que tem muito tutor que tem medo, né, de fugas, por exemplo. Mas assim, tudo que a gente faz é com um ambiente mais seguro, né, possível, para que essas coisas não aconteçam de forma alguma e que eles não se sintam medrosos, né, ansiosos. Porque também é necessário a gente dar aquele banho mais bem elaborado, que a gente sabe que às vezes em casa isso não é possível sempre, né? Eu imagino que gato isso deve ser ainda pior. Mas, e aí com toda a tranquilidade e necessidade que eles tenham de secar o pelo bem seco, a gente tem máquinas onde eles não passam por aquele secador, que eles não gostam do soprador, que faz aquele barulho maior. Uhum. Então eles vão para a máquina, demora um pouco mais lá na máquina, mas muitos dormem, então é um público bem assíduo os gatos, viu? Bacana. Então, você que tem o seu gato, sua gata, não conhece ainda,
Amanhã tem Spa Day Cat lá na Bicho de Patas, unidade 24 horas, que fica na Expedicionários Brasileiros. Vai aparecer aí na sua tela, tá? Você vai também no Instagram, se quer mais informações, @bichodepatas.al, @bichodepatas.al. A unidade 24 horas, o WhatsApp é o 988650800, 988650800. A unidade Ouro Preto, o telefone de lá é 9663 1166, tá certo? E lá você vai encontrar rações, vacinas, carrapaticidas, fungicidas, caminhas. Aproveita, gente, tá na promoção as caminhas, para você não deixar o seu pet. É uma coisa importante também, doutor, a gente falar. Para você, se você não tiver uma caminha, pega uma toalha velha que você não usa. Pega uma camisa velha, coloca uma por cima da outra, coloca ali que ele vai fazer daquele ambiente ali, para não ficar o contato direto, né, doutora, do pelo, da pele do bichinho com o chão, mesmo, que tá muito frio, né, doutora? É uma maneira. Papelão. Qualquer coisa que você diminua essa baixa temperatura aí, para não gerar um problema maior. Isso, e lá você vai encontrar também o Bravecto 365, que é um lançamento aí, tá? Desse renomado laboratório, que já tinha o Bravecto, que você dava no seu cão a cada 3 meses. Agora pode ser uma vez por ano, dose única, e você vai ficar livre aí, ele também, de pulgas e de carrapatos. Coisa muito boa. Qual o laboratório, doutora? MSD, Saúde Animal. Isso, MSD, eu esqueci o nome da sigla. Que é inglês. Merck Sharp Dome. Merck Sharp Dome, me lembrei aqui. Que é uma grande indústria multinacional, tá? Dona Hilda, um grande abraço, né? Deve estar frio aí no capim, né, Dona Hilda? Deus abençoe aí a senhora e também a toda a sua família. Muito obrigado aqui. Ela mandou aqui, doutora, olha o bichinho aqui. Que frio é esse? Doutora, obrigado por ter vindo. Muito obrigada, André. Até a próxima terça. Quando é que vai ser o Arraiá Pet? 28, sexta-feira. Sexta-feira, dessa agora a 8, né? Exatamente. Então tá bom. Fica, ainda tem mais uma entrevista até lá, para você ter maiores detalhes, como é que você pode participar, seu pet pode ser inscrito, para você ganhar alguns brindes e alguns presentes que sempre tem aí com os melhores trajes. Ano passado foi muito legal, gente. Muito legal. Ainda tem umas fotos aqui e na próxima terça a gente vai mostrar novamente as fotos do ano passado, que foi uma melhor do que a outra, tá certo? Olha, gente, amanhã eu vou receber a psicóloga Janilino e olha o tema que ela escolheu para falar com a gente amanhã. Tá aqui, ó. Tema de amanhã: quando calar adoece. O silêncio que gera ansiedade e a urgência de ser escutado. Incrível esse tema, né? Vou repetir. Quando calar adoece. Quando o silêncio gera... Aliás, quando calar adoece. O silêncio que gera ansiedade e a urgência de ser escutado. Não perca, imperdível com essa incrível psicóloga e amiga Janilino, tá bom? Boa tarde para você, até amanhã, que Deus abençoe a cada um. Se proteja o seu pet, não deixe ele ir pra rua, não deixe ele voltar. Se for um gato, que nem a Chamita voltou pra cá toda molhada. Tava conversando ali com o nosso diretor e ela sentada lá e eu tentando enxugar um pouquinho do que ela fez, né? O gato é o gato, né? Mas o seu pet, se ele for pra chuva, seca ele, pega uma toalhinha, um paninho e seca ele ali, porque isso não é bom. Proteja do frio, puder dar uma caminha, dê uma caminha, se não puder, compra uma caixa de papelão, arruma uma caixa de papelão, melhor dizendo, pega umas toalhas, coloca umas coisas que os gatos vão gostar, eles vão fazer daquilo ali o seu habitat, a sua caminha para dormir, para ficar livre dessas temperaturas baixas, né? E se for cão, a mesma coisa, se tiver, não deixa ele dormir direto no chão não, pega um papelão, pega uma toalha velha e coloca lá, que ele também vai poder se abrigar desse tempo frio, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Obrigado a cada um de vocês que suportaram a mim aqui nesses dias, né? Nessa terça-feira, e que Deus abençoe você e a sua família e que tudo seja conforme a sua vontade, tá bom? Amanhã, se Ele permitir, a gente volta às 13 horas. Tchau.